E aí, galera, vamos falar sobre frutose e açúcar, esteatose hepática, obesidade, esse monte de assunto que se mistura e às vezes a gente fica completamente confuso a respeito? Bora nessa. A live era para ter começado no perfil do Altran, mas o Altran está em um outro evento e deve atrasar uns minutinhos para entrar aqui. Então eu vou começando esse bate-papo com vocês para a gente ir esquentando até que o senhor Henrique Altran apareça por aí para a gente começar as atividades propriamente ditas. Vocês devem ter acompanhado, se não acompanharam, por favor, voltem um pouquinho no tempo e acompanhem a repercussão que teve um trecho removido de um podcast que eu fiz com o Raul Ferreira Neto 2 semanas atrás. Nesse podcast, eu fiz uma afirmação de que o suco olha aí, o Henrique já está aqui, de que o suco é um veneno. E sei que o pessoal da aveia era brabo, mas o pessoal do suco é furioso, muito mais raivosos que o pessoal da aveia. Então são dois inimigos que eu já fiz aí. Fala, meu amigo. E Mil tudo bom, perdões Henrique? pelo atraso. Sem problema nenhum, sem problema nenhum. Tava aqui contando como começou essa polêmica que nos fez pensar em fazer essa live aqui. Rapaz, eu senti por você, sabe? Eu senti por você, porque a galera foi violenta com você, viu? Nossa, eu tava comentando isso agora. Eu achava que o pessoal da aveia era muito raivoso, cara. Mas o pessoal da aveia é o segundo grupo mais raivoso da internet. O primeiro, sem sombra de dúvida, é o do suco. É o do suco. O pessoal é brabo Impressionante, cara. demais. Se a gente fosse daqueles que ficam com raiva quando as pessoas falam com a gente que vem criticar essas coisas, nossa senhora, a gente É, tava muito estressado, né? a Ainda bem gente que a gente não tava, liga pra cara. essas coisas. Cara, vou te dizer que no início me abalava, Altran, no Uhum, início me abalava. uhum. Mas depois de um tempo eu aprendi, eu até comentei isso nos dias seguintes à postagem, que eu vi que o pessoal que me segue foi lá começar a me defender, e aí começaram a brigar, eu já nem participava mais da briga, e aí eu falei, gente, essa agressão é do agressor, não é nossa, então deixa quieto, isso aí não nos Exatamente. afeta, não nos Exato. diz respeito. Exato, não vale a pena, não vale a pena se estressar, não. Mas vamos lá, meu amigo, vamos esclarecer essa história pro pessoal, né? Vamos contar essa história direitinho. Muito bom. Você quer começar por onde? Vamos conversar. Que tal a gente começar sobre a importância da frutose na evolução? Acho que vale a pena, né? Cara, eu ia te falar justamente para te fazer aqueles links antropológicos e biológicos que tu faz, porque eu acho que eu tenho comentado muito isso, inclusive nas minhas redes agora. A gente sempre vai ficar à mercê do pode, não pode, dos conselhos de um contra os conselhos de outro, enquanto a gente não entender o básico e não conseguir formar nossa própria opinião, né? E formar opinião depende de ter o conhecimento basal a partir de onde a gente vai construir as nossas Exato, opiniões e conceitos. exato. E eu gosto muito que tu começa as tuas lives sempre então com o básico, básico. Então se tu quiser fazer essa introdução biológica da frutose, acho que é o melhor caminho possível para a gente chegar na nossa opinião. Eu acho fundamental isso aí, cara, porque infelizmente, e eu acredito que você vai concordar comigo, tanto na profissão, na medicina, quanto na nutrição, a odontologia, a fisioterapia, todas essas ciências, ditas ciências da saúde, elas não se baseiam em cima da evolução. É como se nós, seres humanos, tivéssemos sempre sido assim. A gente foi criado por Deus desse modelo aqui e não existiu evolução. Como a gente sabe que não é bem assim, entender esse princípio evolutivo é fundamental. Quando eu fiz biologia, né, porque a minha primeira formação é biologia, a base que a gente estuda lá, tudo é voltado para a evolução. Por que que existe? Vamos entender o passado para poder entender por que que isso existe hoje. Então isso é crucial, né? E a frutose, né, pegando aí esse gancho da frutose, ela é uma substância que foi primordial para a nossa sobrevivência. Na realidade, não só para a nossa sobrevivência, mas para a sobrevivência de diversos organismos. Ela tem inúmeras funções dentro do corpo, William. Quando a gente pensa, por exemplo, em até mesmo controle da salinidade,
resistência em ambientes de baixa oxigenação. Então, por exemplo, a frutose ela é fundamental para uma topeira poder conseguir sobreviver no solo por conta do ambiente de baixa oxigenação. Ela é fundamental para a baleia poder conseguir regular a osmolaridade, a concentração de sais dentro dela e não desidratar quando está no mar. Tá entendendo? Então, são funções da frutose que são extremamente importantes nos organismos vivos e na gente também. Porque a frutose, ela destrava diversas rotas metabólicas que têm a ver diretamente com a sobrevivência, né? Então, por exemplo, quando você consome frutose, uma das coisas que eu acho fantástico é que você entra no estado, apesar da frutose ter energia dentro dela, você entra no estado de baixa energia. A frutose, ela te coloca no estado de baixa energia porque ela consome as tuas reservas energéticas. É interessante isso, né? Porque assim que a frutose entra na célula, né? E já eu vou contextualizar isso evolutivamente, mas assim que a frutose entra na célula, ela sofre a ação de uma enzima que usa a moeda energética que a gente fabrica na mitocôndria, que é o ATP, né? Então ela usa esse ATP para poder segurar essa frutose dentro da célula. Na hora que ela usa o ATP, essa enzima é tão voraz com esse trabalho que os níveis de ATP na célula caem. E a célula acende uma espécie de luz vermelha. Putz, está acontecendo alguma coisa, está caindo, né? Então ela diminui o metabolismo, aumenta a lipogênese, ou seja, aumenta a fabricação de gordura. Aí você pensa, Henrique, fala sério, vai te colocar no estado de menor energia, vai aumentar a fabricação de gordura, vai diminuir, vai colocar em um estado de estresse. Como é que isso é positivo? Vamos nos transportar para um ambiente de 50 mil anos atrás, onde eu não tinha comida suficiente e eu estava em pleno verão com os frutos começando a aparecer. Aí, putz, agora eu tenho um pouquinho mais de comida. E quando os frutos começam a aparecer, eles sinalizam para mim uma abundância de comida, mas sinalizam que daqui a pouco vem escassez. Vem outono e vem inverno. Que não tem mais essa abundância toda de comida, nem os animais vão estar fáceis de a gente achar para caçar. Então, essa sinalização me faz com que eu consuma esses alimentos. Então, na primavera eu tinha muito mel e no verão eu tinha as frutas sazonais daquela época. Então, eu consumo a frutose proveniente disso aí, me coloco numa situação de menor disponibilidade energética, fabrico mais gordura e me preparo para o outono e para o inverno. Tá entendendo? Então, se não fosse a frutose, a gente não estava aqui hoje. E aí, vale muito a pena a gente lembrar, né, gente, que nessa nossa existência na superfície terrestre, vamos pensar só na nossa espécie, no Homo sapiens sapiens, são 300 mil anos na superfície da Terra. E a segurança alimentar, ou seja, ter um aporte calórico confiável, isso é algo muito novo, vem depois da Revolução Agrícola, 15 mil anos atrás. Então, se a gente colocar numa esfera de 300 mil anos a nossa espécie e descontar esses 15 mil anos, a gente fica com 97% do nosso tempo aqui na Terra, né, sendo de escassez. E aí esse reflexo que o Henrique falou era extremamente benéfico, porque o que acontece? No momento que tu acumula mais energia, tu aumenta a tua capacidade de sobreviver. E aí tem uma coisa muito legal que o Henrique falou, que é a questão da frutose intoxicar a mitocôndria. Então, apesar de ser uma molécula de energia, a frutose vai lá e atrapalha a nossa usina de força, a nossa usina de energia, que é a mitocôndria. O corpo tem uma percepção de baixa energia, e aí a gente vai ter reflexos de aumentar depósito de gordura, diminuir musculatura, aumentar a fome, né? E a gente vai produzir, através dessa pane que deu ali na usina, estresse oxidativo, que é algo muito importante que a gente pode falar lá na frente. Inclusive com o aumento da produção de um outro metabólito que é sinal de preocupação em muitos exames laboratoriais, que é o ácido úrico. Exatamente. Agora, antes da gente chegar nesse ponto, eu só quero falar para vocês de um experimento muito interessante que foi feito em Harvard, no grupo de pesquisa do Dr. Rick Johnson, tá? Que o autor deve conhecer. Ele escreveu um livro chamado Nature Wants Us to be Fat. A natureza quer que sejamos gordinhos, né? E nesse experimento que eles fizeram, eles
tinham ratinhos, né? E na água dos ratinhos, eles colocavam ou glicose ou frutose. E deixavam os ratinhos comer à vontade. E os ratinhos que comiam frutose, que tomavam água com frutose, eles comiam muito mais calorias do que os ratinhos que estavam ingerindo glicose. Por quê? Por causa dessa intoxicação da mitocôndria que o Henrique falou e essa sensação de depleção de energia. E a gente não precisa ir longe. Se vocês pensarem na vida de vocês, quando vocês estão super cansados, super sem energia, onde vocês buscam mais energia? No alimento. Quando vocês estão se sentindo cansados, é justamente a gestão de energia da mitocôndria que não está legal. Por exemplo, quem tem resistência insulínica sente isso com frequência. Uhum. E a gente vai buscar energia no alimento, né, Henrique? Exato. Então, a frutose, além de fisiologicamente botar o nosso corpo no modo armazenamento, ela vai nos gerar voracidade, porque aí quando tu encontrar as frutas, tu vai detonar as frutas, né, Henrique? Exatamente, vai ganhar peso. Aí você pensa assim, vai ganhar peso, então os nossos antepassados eram gordinhos. Não, a gente não vai ter tempo, até porque a gente tem, primeiro, frutas que são bem diferentes das frutas que a gente tem hoje, né, no passado. A gente não tinha refrigerante no passado, a gente não fazia suco no passado também. Então, apesar da gente ingerir a frutose, a quantidade ingerida era muito pequena, né? E aí a gente ganhava uma certa camada de gordura que ia ser queimada no outono e no inverno, permitindo que a gente conseguisse passar mais tempo sem comer. Então, a frutose acabava funcionando como um trabalho, como um nutriente de prevenção, permitindo que a gente tivesse essa possibilidade. Você falou uma coisa importante, essa questão do ácido úrico, né? Que na hora que o ATP, né, esse combustível produzido pela mitocôndria, reage com a frutose, é uma situação tão rápida que faz com que você acabe produzindo o ácido úrico, né? E é interessante porque o Cobra até falou aí, mas não é a carne que causa o aumento do ácido úrico, porque se você pensar na sigla ATP, né, que significa trifosfato de adenosina, tem um negócio chamado adenina no ATP, que é exatamente o que tem na carne, que a galera diz que é o que está causando o aumento do ácido úrico. E realmente a carne, quando metabolizada, vai ser transformada em ácido úrico que vai ser excretado. Só que a quantidade é mínima. Pelo excesso de frutose que a gente tem em ingestão hoje, aí a gente tem o excesso de ácido úrico. Tanto é que pessoas que estão em dieta carnívora, por exemplo, o ácido úrico não aumenta, porque é o normal. Agora, se você ficar tomando refrigerante, suco de fruta, adoçando tudo com açúcar, comendo bolo, essas coisas que estão todas têm açúcar, você aumenta muito a ingestão de frutose em níveis para os quais o nosso corpo não está preparado. Porque aí a gente vê essa questão evolutiva. No passado, a gente tinha níveis baixos de frutose e estamos adaptados a eles. Porque não deu tempo, não dá tempo de, em 10, 15 mil anos, ou seja, em 3% do tempo de existência da nossa espécie, a gente desenvolver um aparato metabólico que aprenda a lidar com essa quantidade de frutose que tem na nossa alimentação hoje. Perfeito. E tu sabe, Henrique, que isso me fez lembrar outra coisa muito interessante, voltando para a luz da evolução, para a gente entender tudo isso. As pessoas fazem muita confusão achando que frutose só existe na fruta. E não é assim, né? A frutose existe no reino vegetal, ponto. No brócolis tem frutose, nas frutas tem frutose, na cana-de-açúcar tem muita frutose, né? Na beterraba tem muita frutose. E quando o reino vegetal era a base da nossa alimentação, antes da gente virar Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens sapiens, tem um desvio para o Neandertal ali no meio. Antes de tudo isso, a base da nossa alimentação era o reino vegetal e a gente consumia muita frutose. E a gente consumia tanta frutose que a gente produzia muito ácido úrico. E aí a gente tinha uma enzima chamada uricase, que quebrava o ácido úrico para que ele fosse eliminado. Cerca de 3 milhões e meio de anos atrás, o chimpanzé desceu da árvore e descobriu uma coisa muito nutritiva, que eram as carcaças dos bichos que os animais maiores tinham comido e deixado para trás. E quando ele começou a consumir aquelas carcaças, ele achou o alimento perfeito, porque aquele alimento tinha uma energia rápida, disponível, era rico em proteína, rico em ferro, rico em minerais. Ele começou a se desenvolver muito e começou a deixar a fruta de lado.
E com o tempo a evolução deixou de achar importante a presença da uricase. Então, em algum momento da nossa evolução como hominídeos, enquanto provavelmente éramos chimpanzés ainda, a gente deixou de expressar a uricase, não expressa mais. Então, a gente não tem a capacidade que nossos parentes símios têm de metabolizar o ácido úrico com tanta maestria a ponto de conseguir excretar ele na velocidade que ele é produzido. E por isso a gente acaba acumulando ácido úrico e isso é um grande problema de saúde. Possivelmente a perda desse gene da uricase, né, a pressão evolutiva que permitiu que a gente continuasse, porque para o pessoal que está aí para entender um pouquinho, todo o processo evolutivo ele só acontece quando você tem uma pressão ambiental que força os indivíduos que têm determinada característica a sobreviver. Então, imagina que você tem uma população de ratos num determinado lugar, e aí, por algum motivo específico, aumenta-se a temperatura em 1 grau Celsius desse ambiente. Aqueles ratinhos mais susceptíveis à mudança de temperatura vão morrer ou vão se reproduzir menos. Aqueles mais resistentes vão sobreviver e se reproduzir mais. Esses vão acabar dominando a população. Daqui a pouco você tem uma população adaptada a uma temperatura mais quente. No caso, a gente tem a perda do gene da uricase naqueles indivíduos que estavam comendo mais carne, portanto, estavam tendo mais recursos nutritivos, mais recursos nutricionais, estavam ingerindo mais energia, eles conseguiram sobreviver melhor. Então, para eles, a uricase não fazia mais diferença, porque eles estavam obtendo uma fonte de nutrientes muito mais interessante, né? E os outros que ainda usavam uricase, provavelmente eram aqueles que consumiam mais planta e que foram diminuindo de quantidade porque não estavam obtendo a nutrição adequada, né? Então, é muito interessante isso aí. Mas aí, vocês entenderam até aqui o quanto a frutose pode ser perigosa nesse mundo de abundância de energia no qual a gente vive, né? Porque ela sinaliza para nós que a gente precisa obter mais energia e, ao mesmo tempo, a gente está num mundo onde a energia é muito abundante, a proteína diluída, a gente já tem um superávit calórico. Isso é tudo que a gente não precisa. A gente tem estresse, a gente tem compulsão alimentar, a gente tem um monte de problema que nos faz comer mais. Então, tudo que a gente não precisa de um estímulo para comer mais. Beleza. Mas eu vou contar uma coisa que aconteceu no consultório hoje que vai bugar a cabeça de vocês. E daí o Henrique vai entrar para explicar por quê. Hoje eu estava atendendo uma paciente, né? E aí essa paciente veio no consultório para uma revisão. E ela veio fazer a bioimpedância e ela trouxe a mãe dela junto. E a mãe dela pediu se ela podia fazer uma bioimpedância para avaliar a composição corporal também. E eu disse, claro, não tem problema nenhum, faz a bioimpedância. Ela fez a bioimpedância e pediu para que eu analisasse, falasse um pouquinho para ela. E eu falei para ela assim, olha, a senhora está com bastante gordura na região visceral, a senhora tem um acúmulo centrípeto, um acúmulo central de gordura. Isso é muito característico de uma alteração chamada resistência insulínica. Isso é um pouquinho perigoso. Essa gordura na região visceral ela pode infiltrar tecidos importantes, como o fígado, como o pâncreas, como os vasos grandes, como a aorta. Pode causar esteatose hepática. Quando eu falei pode causar esteatose hepática, eu disse, doutor, eu fiz uma ecografia no passado para olhar meus ovários e apareceu esteatose hepática. Eu disse, opa, olha aí. Então, né, tem um sinal de que a gente está no caminho certo. E aí eu falei para ela assim, então, um grande perigo, uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção é no álcool. Ela disse, eu não bebo. E na frutose. E ela disse, nossa, eu como muita fruta mesmo. E aí vem o grande detalhe. Comer muita fruta provavelmente não é o motivo pelo qual eu me preocupo com a frutose dela. Exatamente. E aí, Henrique, da onde vem a frutose que normalmente preocupa? Boa colocação. Primeiro, essa questão de comer muita fruta é algo que realmente é até difícil da gente fazer hoje em dia. Mesmo tendo frutas absolutamente suculentas e muito gostosas, não é fácil de você comer muita fruta, né? A gente tem uma tendência a, quando comer, sei lá, uma maçã, 2 maçãs, que seja, né? Então, o que é que acontece, William? A frutose, ela inicia o metabolismo dela no intestino.
E o que sobra, que não é metabolizado no intestino, é que sobra para o fígado e que vai ser metabolizado no fígado. Então, o intestino ele já faz um pré-tratamento na frutose ingerida. O problema é quando você ingere uma carga muito alta de frutose. Porque a frutose de uma maçã não se compara com a frutose de um copo de suco de maçã. A frutose de uma laranja não se compara com a frutose de um copo de suco de laranja. Entendeu? Então, na hora que entra a laranja, né, que você comeu, mastigou a laranja e tudo mais, você entra com fibra, né? Você entra com a matriz alimentar intacta, matriz alimentar essa que foi processada, entre aspas, pelo seu próprio dente. Então, o teu sistema digestivo está preparado para receber esse grau de trituração. E é uma laranja. Duas que seja, se você for um cara apaixonado por laranja. Mas um copo de suco de laranja no calor vai ter umas 4, 5 laranjas e você não vai demorar 10 minutos para comer. Você vai comer, vai beber em 30 segundos. Tá entendendo? Então você sobrecarrega o intestino, que não consegue metabolizar, atinge a capacidade máxima, e aí esse excesso de frutose que veio lá do suco de laranja derrama para o sangue que vai levar para o fígado, né? Então, por que o suco é tão diferente? Primeiro, pela quantidade de frutose. Uma laranja vai ter quantidade de frutose X, um copo de suco de laranja tem quantidade de frutose 4 ou 5x por conta da necessidade de você usar várias laranjas. Segundo, o grau de trituração, né? A trituração que você coloca num suco de laranja, ela destrói a matriz alimentar, elimina as fibras que você iria ingerir se estivesse consumindo a laranja intacta, a laranja inteira, né? Então você tem um concentrado aí, que mais o suco de laranja tem vitamina C. É verdade, tem vitamina C. Não tenho dúvida disso aí, não. Mas dizer que o suco de laranja é uma boa fonte de vitamina C é a mesma coisa de eu dizer que o sal rosa do Himalaia é uma boa fonte de magnésio. Tem magnésio lá também, mas é uma quantidade tão pequena que não vale a pena. Tá entendendo? Perfeito. Então, Perfeito. acaba fazendo essa passagem da frutose para o fígado, e o fígado sobrecarregado acaba mexendo com essa frutose de forma que acaba acumulando gordura na sua própria estrutura, né? E aí o Henrique traz duas informações importantíssimas. Vocês percebem que o Henrique falou que o intestino dá conta de um pouco da frutose que a gente consome. Então, às vezes a gente fala assim, só existe um órgão capaz de metabolizar frutose, que é o fígado, porque a gente quer dizer que o músculo não consegue metabolizar a frutose como ele faz com a glicose. Mas não é completamente verdadeira essa informação, porque o nosso intestino, quando saudável, ele é capaz de metabolizar uma certa quantidade de frutose. Estima-se que, em média, até 6 gramas de frutose. 6 gramas de frutose é uma laranja pequena, tá? Então, quando a gente come uma laranja pequena, com todo aquele bagaço, aquilo é a fibra. A fibra segura a frutose e o intestino trabalha e vai digerindo aquela fibra, vai solubilizando aquela fibra para puxar a frutose ali de dentro. E ele tira numa velocidade tão lentinha que ele vai conseguindo metabolizar ali mesmo. E a frutose é saudável para o enterócito, para a célula do intestino. Exatamente. Mas, quando tu pega lá 4 ou 5 laranjas, tu já juntou 30 gramas de frutose. É mais do que o recomendado diário para uma pessoa. Por isso que eu disse que o suco era um veneno, principalmente para quem é metabolicamente suscetível. E aí tu toma aquilo processado, batido num liquidificador, numa suqueira. Então tá pronto para ser absorvido. Então o intestino vai ficar com um pouquinho e o resto vai atravessar para o fígado. Quando a frutose entra na nossa circulação, ela não aumenta a glicemia, ela aumenta a frutosemia. A gente não mede isso, né? E o nosso músculo não consegue puxar essa energia da circulação. Então o fígado fica sozinho. Então o fígado tem lá uma molécula de energia em alta concentração, ele se preocupa com isso, assim como ele se preocupa quando a glicose sobe, ele precisa processar aquilo rapidamente. E aí o processamento rápido da frutose, e quando esse comportamento é repetido, vai causar um outro problema, né, Henrique? Exatamente. O processamento rápido da frutose, além disso que a gente conversou, vai estimular a lipogênese,
né? E essa lipogênese vai acabar, essa gordura vai acabar se acumulando na própria estrutura hepática, né? No próprio parênquima hepático. Tem uma coisa interessante, sabe, William, que você falou, de que provavelmente, no caso da sua paciente, não foram as frutas que ocasionaram a frutose. No entanto, a esteatose, né? No entanto, agora que ela já está com esteatose, retirar as frutas pode acelerar a recuperação. Tem Perfeito. um estudo que foi feito onde os indivíduos foram separados em 2 grupos. Um grupo consumia só 2 porções de frutas por dia e o outro grupo consumia o recomendado, que são 6 porções de fruta. E o que aconteceu foi que o grupo que comia 6 porções não teve redução da esteatose hepática e o grupo estava fazendo a mesma dieta, a diferença era só as frutas. E o grupo que estava comendo apenas 2 porções conseguiu reduzir a esteatose. Quer dizer, a gente muitas vezes está falando aqui da frutose, das frutas e tudo mais. Gente, maçã, laranja, banana, consumido de uma maneira normal, uma sobremesa, né? Uma banana junto com a comida, uma laranja que você chupa, uma maçã que você come antes de dormir, isso não vai aumentar a tua esteatose hepática ou te dar problema. Mas o processado desses frutos é que é o grande problema, né? E é o que a princípio eu acho que as pessoas que viram lá a questão do podcast lá que foi extraído aquela parte, acho que as pessoas não entenderam. Ninguém está condenando fruta. Agora, tem um ponto importante. A partir do momento que a esteatose está estabelecida, aí eu começo a ter a necessidade de retirar ou diminuir as frutas para me recuperar mais rápido. Tem um outro estudo interessante que foi feito pela equipe do Robert Lustig, né, que também é de Harvard, e ele fez um estudo substituindo a frutose na dieta de crianças por amido. Então ele não retirou o carboidrato, ele nem fez low carb. Ele só trocou a frutose por amido, ou seja, tirou os refrigerantes, tirou tudo das crianças e elas passaram a comer batatas. E o que aconteceu? Em 9 dias já dava para ver a esteatose hepática diminuindo. E aí, isso faz eu chegar em outro ponto que eu queria muito falar, que é o seguinte, gente, tá? Quando o Henrique fala uma coisa na rede dele, quando eu falo uma coisa na minha rede, a gente está nos dirigindo às pessoas que precisam modificar a sua saúde. O último relatório do Vigitel no Brasil nos diz que 48% da população brasileira está com sobrepeso. Então, a gente tem 240 pessoas assistindo essa live agora, 243. Provavelmente 115 pessoas aqui estão acima do peso. Essas pessoas são pessoas metabolicamente suscetíveis ao desenvolvimento de esteatose hepática. 115 pessoas que estão olhando essa live nesse momento provavelmente têm ou estão próximas de ter esteatose hepática. E aí, para essas pessoas, suco é um veneno. Exato. Tá? Então, a gente precisa tratar as coisas como são. Hoje eu falei no meu Instagram sobre terrorismo nutricional. Eu sou um terrorista nutricional. Porque eu tô cansado de ver as pessoas fazendo as mesmas coisas esperando resultados diferentes. E eu conheço os desfechos, porque o meu outro trabalho é na UTI. Então eu tô aqui para tentar fazer as pessoas não chegarem a mim no meu segundo trabalho. Eu espero que elas cheguem a mim no meu primeiro. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente. E aí, eu queria contar uma história para vocês de uma fábrica chamada fígado. O fígado é o órgão coordenador do nosso metabolismo, tá, gente? Ele é o órgão soberano do nosso metabolismo. E o fígado sabe que a maneira que o nosso corpo tem de guardar a energia que a gente consome é na forma de gordura. Se a gente fosse comparar a nossa capacidade de armazenar glicose com a nossa capacidade de armazenar gordura, a glicose a gente guarda no porta-luvas do carro e a gordura a gente guarda no porta-malas. A gente tem uma capacidade muito maior. Então o fígado, ele tem uma habilidade muito interessante, que é a de transformar carboidrato, glicose, frutose em gordura para poder guardar. Porque como o Henrique nos falou lá no início da live, o objetivo de vida do nosso corpo é acumular energia, porque ele está sempre esperando o momento que a comida vai acabar. E aí, o fígado, ele tem uma particularidade que é muito interessante.
ele fabrica gordura numa velocidade muito maior que ele consegue exportar essa gordura. Então imagina que vocês têm uma fábrica de sapato. Vocês têm uma fábrica de sapato e daqui um pouco vocês dobram o número de funcionários, dobram o número de matéria-prima e começam a fabricar 3 vezes mais sapato. Mas vocês só têm uma saveirinho para distribuir esses sapatos entre as lojas que compram de vocês. O que vai começar a acontecer? Vai começar a acumular sapato dentro da fábrica. Daqui um pouco vai ter sapato no escritório, daqui um pouco vai ter sapato no banheiro, daqui um pouco vai ter sapato por tudo. Assim é o fígado. O fígado, quando ele vê excesso de energia na circulação na forma de glicose ou de frutose, ele pensa, tá bom, tem excesso, não está sendo usado, vou converter em gordura. E quando o fígado começa a fazer isso, ele faz numa velocidade maior que ele consegue botar isso nos carrinhos e transportar para o nosso espaço subcutâneo, onde a gordura deveria ficar. E a gordura vai se acumulando dentro do fígado. Só que aí, vamos voltar para a nossa analogia da fábrica de sapatos. Se vocês começarem a acumular sapato, daqui um pouco o sapato vai ficar velho, começa a mofar, começa a ter problema, não dá mais para vender. A gordura que fica dentro do fígado, ela começa a sofrer uma reação inflamatória, oxidar, daqui um pouco ela faz uma capa de cicatrização, chamada fibrose, e ela não consegue mais ser mobilizada dali. E aí a gente tem fibrose hepática, a evolução natural da esteatose hepática, que pode levar à insuficiência hepática e necessidade de transplante. Exato. Então é desse problema que a gente está falando, gente. Né? É desse problema que a gente está falando. Então, quando a gente fala de uma doença, e eu já falei isso e eu sei que o Henrique gostou dessa frase. Dieta equilibrada é para pessoas equilibradas. Quando a gente está falando de doença, a gente precisa de uma intervenção nutricional. Isso. Quando a gente faz uma intervenção nutricional, aquilo que é saudável para as pessoas saudáveis pode não ser saudável para quem saudável não está. Perfeito. E esse é o caso de 120 pessoas que estão assistindo essa live. Sintam-se cutucadas por mim nesse momento. Tu que está acima do peso, suco pode ser maravilhoso para uma pessoa magra, que faz exercício, que está tudo certo, mas para ti é um veneno. Para ti que está acima do peso, aveia pode ser muito legal para aquela senhora que toma um iogurte com aveia de manhã e faz um whey, é saudável e caminha e faz exercício, mas para ti que está acima do peso, aveia é um veneno também. E podem vir a seita da aveia e a seita e a seita que dói menos também pode vir também, porque eu não tô nem aí, eu vou falar sempre. É isso aí. Cara, então, essa é a mensagem. Tem uma coisa muito interessante, porque na medida em que o fígado começa a fabricar essa gordura e começa a acumular em si mesmo, ele começa a ser menos responsivo à insulina. E como o fígado, ele é, você falou de forma eloquente, a central metabólica do nosso corpo, quando ele começa a ficar resistente à insulina, o que é que acontece? Ele começa a não responder mais ao estímulo da insulina. Então, a insulina para o fígado, ela diz assim, fígado, para de produzir glicose, porque já tem glicose na circulação. Né? E é interessante, William, porque o fígado é um cara muito bom produtor de glicose. Ele produz glicose numa velocidade assustadora, mas isso é controlado pela insulina. Na hora que você come um pãozinho, a insulina sobe e essa subida da insulina diz, fígado, para de produzir glicose, porque vem pão. Se vem pão, você não precisa produzir glicose. Só que o fígado agora está resistente à insulina porque você está com esteatose hepática. Então ele não para mais de produzir glicose. E aí o que é que acontece? A tua glicemia, que antes dava 80, 85, 90, agora dá 105, 110, daqui a pouco vai dar 120 e tantos. A tua hemoglobina glicada vai subindo e você começa a desenvolver diabetes. Então, a relação do suco com o diabetes está bem estabelecida. Né? A relação do caldo de cana com a diabetes está bem estabelecida. Só que aí não é só o fígado que fica resistente à insulina. Né? Na sequência, o músculo fica também. E aí toda aquela glicose que está na circulação não entra mais no músculo. E aí, daqui um pouco, a tua vontade de fazer atividade física evapora. Por quê? Porque tu tá cheio de energia na circulação, a logística tá cheia de energia, mas os tecidos que precisam não têm energia para utilizar, que é o quadro típico da resistência insulínica. E como o teu músculo tá sem energia, não tá conseguindo puxar a glicose da circulação, ele solta hormônio sinalizando, tô com fome, não tá vindo energia. E aí tu come mais. E aí o resistente
resistente à insulina é tipicamente uma pessoa que se sente sem energia, apesar do excesso de energia que carrega, né? E que sente mais fome que as outras pessoas. É aquele que no restaurante, no rodízio, ele para de comer quando os outros param também, porque ele perde esse freio, porque a resistência insulínica tirou esse freio dele. Exato. Então isso é uma coisa muito importante. E olha, essa live tá tão legal e tem 250 pessoas, que se a gente bater em 300, eu e o Henrique podemos finalizar até dando 5 dicas para uma pessoa que tem resistência insulínica começar a emagrecer amanhã. Bom. Mas tem que bater em 300. Então, se vocês conhecem alguém que está precisando dessa live, vocês podem apertar no aviãozinho. Boa. Enquanto isso, eu queria contar uma coisa que vai deixar vocês chocados, tá? A gente, quando fala em açúcar, normalmente pensa em glicose. Apesar de que o açúcar cristal, ou mascavo, ou demerara, qualquer um desses açúcar, ele não é só glicose, né? E a glicose, que a gente conhece como açúcar do sangue, a glicose não tem gosto doce. Olha aí. O que deixa as coisas doces, Henrique? Frutose. A frutose tem quase 2 vezes mais dulçor do que a sacarose e do que a glicose. Então, gente, é o componente frutose que deixa as coisas doces. E aí a gente vem para um último ponto que eu acho muito importante, gente. A principal fonte de frutose da nossa alimentação são os açúcares. Porque os açúcares não são glicose, os açúcares são um mix de glicose e frutose em diferentes proporções, né? E uma das artimanhas da indústria dos alimentos é justamente utilizar açúcares ricos em frutose para que a nossa glicemia não se altere tanto. E a gente acha que esse açúcar é um açúcar seguro de se consumir. Então, vocês já devem ter visto sucos, geleias adoçados com xarope de maçã ou suco concentrado de maçã. O que é isso? Um grande concentrado de frutose, que é usado para adoçar o suco fica docérrimo, todo mundo acha ele maravilhoso, e aí aqueles mais preocupados que decidem usar um Libre ou medir a glicose depois da ingestão vão dizer: olha aí, subiu menos a minha glicose. Claro, carregado de frutose. Então vai acontecer todo esse processo que a gente está falando para vocês que acontece, né, Henrique? Verdade. Então, quem sabe, Henrique, se tu quiser conversar um pouquinho sobre rótulos, como que a gente procura a frutose? Boa. Boa, tem muita coisa interessante sobre rótulo, cara, porque a indústria dos alimentos ela é muito ardilosa, né? Então a gente tem que primeiro partir do pressuposto de que todos os açúcares, eles são absolutamente iguais, né? Os açúcares doces, né? Eles são iguais. Quer seja açúcar de coco, açúcar de maçã, açúcar de cana-de-açúcar, açúcar de beterraba, xarope, mel, nós temos aí a mesma coisa. Né? E como diz o Souto, o fígado é agnóstico em relação ao açúcar. Ou seja, não interessa se vem do coco, se vem da maçã ou se vem da cana-de-açúcar. Açúcar é açúcar. O fígado vai tratar da mesma forma. Então o que é que a indústria faz? A indústria tem diversas estratégias para diminuir o impacto desse açúcar no rótulo para permitir que você seja, infelizmente, enganado. Primeiro você já colocou. É usar o suco de maçã concentrado como uma ferramenta para adoçar, mas não é açúcar, é suco de maçã. Então ele pode colocar lá na frente do rótulo, né? Porque o produto ele tem a frente e tem atrás. Na frente vai ter aquela chamada grande, sem açúcar adicionado. Tem um asterisco bem pequenininho que diz assim: contém apenas os açúcares dos próprios ingredientes. Mas é tão pequenininho que você nem presta atenção. Quando você vira o produto, aí tem lá, tabela nutricional, tem lista de ingredientes. Aí você vê na lista de ingredientes suco de maçã. Não, suco de maçã deve ser bom, porque é natural, né? Mas é exatamente a fonte de açúcar que está sendo utilizada. Então, essa é a primeira artimanha. Usa algo natural, que tem um apelo natural, que não tem o nome de açúcar, para poder colocar no rótulo de que não é adoçado, né? Ou que não é adicionado de açúcar. Segunda artimanha, usar vários tipos de origem diferente do açúcar para que eu possa botar na lista de ingredientes vários nomes diferentes, mas tudo é açúcar.
por exemplo, você pega um produto que tem, William, sei lá, 20 gramas de açúcar por porção. Aí você olha na lista de ingredientes, o açúcar não está em primeiro lugar. Porque na lista de ingredientes, os ingredientes estão em ordem decrescente, né? O que tem mais está no começo. E não está em primeiro lugar. E você fica, porra, mas esse produto é só açúcar, por que não está em primeiro lugar? Porque eles colocaram xarope de glicose, é um nome, tem só 2 gramas. Aí eles colocaram xarope, suco de maçã, tem mais 5 gramas de açúcar. Colocaram dextrose, tem mais tantos gramas. Eles dividiram o açúcar em vários tipos de açúcar diferentes, que no final, para o nosso corpo, é a mesma coisa. E isso aí dilui o açúcar dentro dos ingredientes. Aí o primeiro ingrediente é blend proteico com whey. E você acha que aquilo ali é uma barra de proteína, mas é uma barra de açúcar disfarçado. Né? Então eles fazem muito isso aí também. Eles dividem para poder... dividir para conquistar, né? Vamos dizer assim. Eles acabam fazendo essas artimanhas. Né? Então, o uso dessas artimanhas literalmente engana as pessoas. Porque é muito comum, cara, você ir para o rótulo e ir para frente, né? Eu vou para frente do rótulo. Né? E acaba não virando a parte de trás ou acaba não conseguindo nem enxergar a parte de trás. E eu acho isso, Altra, de uma má índole absurda. Então, quando uma marca... Porque, né, os engenheiros de alimentos sabem disso. Sabe. Então, quando uma marca faz um desses produtos onde eles colocam uma afirmação que atende à expectativa do cliente no rótulo, como sem adição de açúcar, e eles mascaram o açúcar, essa marca perdeu o meu respeito para começo de conversa. Tá? E aí vem uma coisa muito pior, porque vocês escutaram a gente conversando até aqui e vocês viram que a gente falou algumas vezes que quando a gente ingere frutose, a gente não aumenta tanto a glicose, né? A gente não estimula tanto a insulina. Isso é uma coisa que a indústria usa para esconder o açúcar, dar o gosto doce e não ter uma repercussão tão importante na glicemia, porque alguns pacientes mais atentos podem estar olhando para aquilo e vão perceber que é golpe. Então, eles têm mais essa maneira de disfarçar. Mas alguns de vocês, ouvindo essa afirmação, talvez tenham pensado adiante. E pensado, bom, se a frutose ela não estimula a insulina tanto, talvez isso seja um benefício da frutose, porque daí o diabético não vai aumentar tanto a sua glicemia consumindo alimentos ricos em frutose. E aí que vem uma coisa que eu acho muito importante a gente destacar para vocês. A resistência insulínica, que é a característica de todo o paciente diabético tipo 2, é ter resistência insulínica, ela tem um comportamento muito perigoso no nosso corpo, que é estimular uma via metabólica, que é a via do sorbitol, que faz com que a glicose em excesso seja transformada em frutose pelo nosso próprio organismo. Exatamente. Tá? Então, isso é uma medida de desespero metabólico. Tá? E isso vai propiciar uma formação de esteatose hepática, formação de gordura visceral, numa velocidade desesperada, que é o corpo nas suas últimas tentativas de tirar aquele excesso de glicose da circulação que está atrapalhando a viscosidade do sangue. Então, se a gente dá mais frutose ainda para um paciente diabético, a gente vai acelerar muito a formação da gordura visceral, que é um marcador de prognóstico do diabético. Quanto mais gordura visceral o diabético tiver, mais rápido ele vai caminhar para a insulina, mais rápido ele vai infartar, mais rápido ele vai amputar. O que vocês quiserem de complicações do diabetes aumenta quando o diabético começa a acumular gordura visceral. Quando uma pessoa diabética começa a ganhar muito peso, gordura central, gordura abdominal, ela começa a ter muita complicação. E a frutose é o pé no acelerador para que isso tudo aconteça. Então não caiam nessa cilada de pensar que por não aumentar a glicose sanguínea, a frutose é um alimento melhor. E aí agora eu vou falar uma coisa que agora eles vêm. Te prepara. Cancelamento amanhã, tá? Manda. Quer saber uma coisa riquíssima em frutose, que é um veneno também? Tem 3 letras. Mel.
Exatamente. Mel. E isso é uma coisa muito comum. Os pacientes descobrem que tem diabetes, descobrem que tem problema metabólico, e aí eles vêm e me contam assim: bah, doutor, cortei o açúcar, zerei o açúcar, agora eu adoço tudo com mel. Aquele a gente chama de trocar 6 por meia dúzia, né? Mesma coisa. Exatamente, exatamente. Então, gente, quando a gente tem alterações na metabolização dos carboidratos, e vamos voltar lá para a origem, né? Quando a gente está falando de frutose, quando a gente está falando de glicose, a gente está falando no produto final da metabolização dos carboidratos. Quando a gente metaboliza uma batata, quando a gente metaboliza uma fruta, quando a gente... Tudo lá no final vai virar moléculas pequenininhas chamadas monossacarídeos, que vai ser basicamente frutose, glicose ou lactose. Então, assim, galactose. Então, a gente está ali falando do produto final da metabolização dos carboidratos. E um diabético, uma pessoa resistente à insulínica, o que ela tem é uma intolerância à metabolização dos carboidratos. Esse sistema não funciona mais bem. Então, não adianta a gente ficar trocando o tipo de carboidrato. A máquina não funciona mais com carboidrato. Então, a gente tem que adaptar a máquina a funcionar com outro combustível. Mas o nosso corpo usa outro combustível? O principal combustível do nosso corpo é a gordura. Exatamente. O principal. E vou dizer uma coisa para vocês. A glicose, ela é absolutamente essencial. E ela é tão essencial que o nosso corpo consegue produzir glicose a partir da proteína, a partir da gordura, na dose certa. Então, se a gente consumisse só gordura e só proteína, como, por exemplo, o Cobra, que está aqui assistindo, faz, numa dieta estritamente carnívora, se a gente for pegar o Cobra aqui e medir a glicose dele, ele não tem 0 de glicose. Ele tem uma glicose normal. Por quê? Porque o fígado dele está pegando a proteína, está pegando a gordura e está convertendo em glicose na dose que ele precisa. Exatamente. Então, a nossa necessidade diária mínima de carboidratos é 0. E se a gente tem uma condição que atrapalha a metabolização de carboidrato, quanto mais próximo do 0 a gente tiver, melhor a gente fica. Inclusive, tem trabalho científico mostrando isso. Vou postar amanhã um ensaio clínico mostrando que quanto maior a restrição de carboidrato, melhor o resultado da glicemia média do paciente. Sim. E é interessante essa questão sobre rótulos, sabe, William? Eu trabalhei durante muito tempo numa empresa de suplementos e eles têm um shake lá, que é utilizado como substituto parcial de refeição, que tem 15 gramas de frutose por porção. E eles alardeavam para todo mundo que era um shake de baixo índice glicêmico. Porque é realmente um shake de baixo índice glicêmico, porque não tem glicose no shake. Tá entendendo? Que absurdo. E, cara, é muito fácil enganar a pessoa. Porque, assim, as pessoas elas estão tão desesperadas por já terem tentado várias estratégias que elas acreditam em qualquer coisa. Né? Exatamente, cara. E a publicidade do alimento, ela é ardilosa. A gente acha que é teoria conspiratória, mas não é. Tem um livro fantástico. Não tô vendo ele aí no fundo, vou te mandar de presente. Oba. Tu já deve ter lido, Qual é? Henrique, que é Sal, Açúcar e Gordura, do Michael Moss. Já sim. É. Eu até tentei comprar em português, mas ele está esgotado. Então, esse livro é fantástico. Muito Eu bom. recomendo para quem puder ter acesso a ele, vai ter. E aí, uma passagem que ficou marcada na minha memória para sempre depois que eu li, é que o seguinte, lá 40 anos atrás, o FDA nos Estados Unidos chegou para a indústria do tabaco e disse, vocês podem continuar fazendo a propaganda que vocês quiserem, mas sempre, na sequência de uma propaganda de cigarro, vai vir uma propaganda da nossa Agência Nacional de Saúde falando sobre os malefícios do cigarro, exemplificando o que acontece com quem fuma. Tipo tinha aqui no Brasil um tempo atrás, né? Lembra que tinha propaganda de cigarro, aí vinha uma tela azul, agora eu vou entregar a nossa idade, né? Vinha uma tela azul, Ministério da Saúde adverte, fumava... Os americanos fizeram isso com imagens de complicações decorrentes do cigarro. E chegou uma hora que a indústria do tabaco disse, piorou. É melhor a gente não fazer propaganda, porque aí não vem essa mensagenzinha depois,
quem tá fumando vai seguir fumando e deixa quieto, né? E aí, cara, beleza, parou a briga com a propaganda do cigarro. Nesse mesmo tempo, começou a surgir os primeiros dados da pandemia de obesidade que a gente vive hoje, né? Década de 70, 80, obesidade subindo, diabetes subindo, começou um foco maior sobre a indústria dos alimentos. E aí os CEO das indústrias de alimento foram buscar as agências de publicidade que estavam lidando com essa crise publicitária da indústria do tabaco também. Então, as artimanhas de publicidade que a indústria dos alimentos aprendeu, ela aprendeu do know-how das marqueteiras que faziam o marketing da empresa de tabaco. Ou seja, não fazer as pessoas perceberem o malefício daquele produto que elas estão A consumindo. cartilha que eles usam é exatamente a mesma cartilha usada pelas empresas de tabaco. E o interessante é que se você for olhar hoje a origem das empresas de tabaco, você vai ver que a maioria delas foi adquirida por empresas de alimentos. Tá entendendo? E isso aí é bem claro. Por que uma empresa de alimento vai adquirir, a empresa de cigarro vai adquirir a empresa de alimento? Porque o cigarro está com os dias contados. A gente vê que a quantidade de pessoas fumando, pelo menos aqui no Brasil, vem reduzindo, né? Mas os alimentos não mostram essa perspectiva. Inclusive, eu estava conversando com uma paciente hoje e dizendo exatamente isso. A gente não vai chegar no nível com os ultraprocessados, com os sucos artificiais, com os sucos, com os refrigerantes. Muito provavelmente, a gente não vai chegar no mesmo patamar que a gente tem com o cigarro hoje, aonde você pega uma carteira de cigarro e tem uma foto de um cara broxando, tem uma ferida que não cicatriza e tudo mais. Isso não vai acontecer com a Coca-Cola. A lata de Coca-Cola não vai ter isso no verso, tá entendendo? Tomara que um dia sim, mas eu acho que a gente não vai viver para ver isso. Eu acho que a gente não vai viver para ver isso, não. Então, a gente tem que se conscientizar, entendeu? Tem que partir da gente essa conscientização para trabalhar isso na cabeça dos pacientes, para trabalhar junto aos seguidores e para que as pessoas possam entender que a gente não está falando mal de algo inócuo. A gente está falando de uma substância que é extremamente nociva para o nosso corpo. E que precisa ser, a gente precisa ser muito claro. Há uns 6, 7 anos atrás, saiu uma reportagem na Veja, que não é a melhor fonte de informação, mas a reportagem estava muito bem escrita e tinha uma imagem mostrando o quanto de açúcar o brasileiro usava por ano. Não sei se você lembra dessa reportagem, William. Lembro. Que o brasileiro consome, na época, né? Hoje deve consumir mais, 62 quilos de açúcar por ano. É um carrinho de mão. Eu lembro que a imagem era um carrinho de mão de açúcar. Isso é só o açúcar adicionado. Se levar em consideração as outras coisas que são praticamente açúcar também, nossa senhora. Tá entendendo? Então a gente vive um período onde, se você não quiser ser arrastado pela maré, você não pode parar de nadar. E essa informação que o Henrique falou, não é que a pessoa pega 300 gramas de açúcar por dia, tá, gente? E coloca em algum alimento. É açúcar já adicionado na fábrica. Tu come esse açúcar sem ver ele, né? Então não é que tu tá pegando um açucareiro e consumindo aquilo, porque muita gente pode estar pensando, não, mas eu não faço isso. Não, ele já tá no alimento que tu come. Porque o açúcar é um dos elementos que proporciona prazer. Inclusive, o que a indústria do tabaco aprendeu também? Que a textura da ponta do cigarro, a temperatura da fumaça que entra, a velocidade com que a nicotina é absorvida, tudo isso estimula muito o nosso sistema límbico, nosso sistema de prazer. E isso se chama bliss point, ponto de deleite. E isso também foi um conceito que a indústria dos alimentos absorveu. Então hoje os alimentos eles têm uma combinação de açúcar, de sal, de crocância, né? A Pringles como formato do céu da boca, todos aqueles elementos que vão levar a gente ao bliss point. E uma grande ferramenta para o bliss point é a frutose. Que vai ter um sabor doce que vai nos atrair para dentro. Verdade. Então percebam a armadilha na qual a gente caiu. A gente não tem mais a morte por atropelamento de mamute, que os nossos antepassados tinham, mas a gente está sendo
atropelado pela ganância do lucro das empresas e tal, e quanto mais a gente se afasta do natural, mais perto da doença a gente chega. Só fazendo um parênteses antes que o Henrique fale, normalmente as minhas lives o Instagram derruba quando fecha 1 hora, então eu acho que deve estar por aí. Então, se a gente cair, gente, não foi porque a gente quis, tá? Foi porque o Instagram decidiu nos cancelar. Então, Cara, você falou um negócio muito interessante, porque esse Bliss Point, ele é estudado. Existem essas empresas grandes de alimentos, Procter & Gamble, Unilever e tudo mais, eles têm laboratórios de biologia evolutiva para entender de onde é que a gente vem, tá entendendo? Então, é por isso que essa história de comer com moderação, ela não dá certo, William. Porque eu não posso comer com moderação algo que foi desenvolvido por comer muito. É exigir demais da pessoa, tá entendendo? Então eu vejo muita gente dizendo assim, você pode comer com moderação, come 1 quadradinho de chocolate por dia. Gente, quem gosta de chocolate não vai se contentar com 1 quadradinho. Ele vai comer a barra toda, vai se sentir culpado, vai ficar frustrado, não vai ter resultado e vai largar a dieta. Tá entendendo? Eles usam... Eu lembro uma vez que eu estava escutando um podcast do Robb Wolf, né, que escreveu em português Programado para Comer, né? E tem The Paleo Solution também, que não tem tradução para o português. E Sacred Cow. E Sacred Cow. E Sacred Cow. Aqui. E aí, cara, tem uma coisa fantástica que ele tava falando. Tem um Doritos que é um Doritos super picante, sabe? E ele disse que a disposição da variação de picância dentro do saco segue um algoritmo avançado para maximizar a vontade do cara que está lá comer aquilo o mais rápido possível para ir para outro pacote. Cara, que loucura. É louco. Ele disse assim, ele disse o seguinte, quando você quer pegar um animal de laboratório e viciar em droga, você não coloca a droga todo dia na mesma concentração. Você fica variando a concentração, porque além do efeito viciante da droga, você gera um efeito de querer saber o que é que vem agora, uma curiosidade. O que será que vai vir hoje? Nesse Doritos é exatamente isso. O padrão de distribuição dos Doritozinhos é um muito picante, um pouquinho menos, outro um pouquinho menos. E o número é calculado por esse algoritmo para maximizar a vontade de comer. É muita tecnologia, cara. Muita tecnologia para fazer isso. É muita tecnologia e isso cria vias neurais, né? Ou seja, conexões cerebrais que o nosso cérebro aprende. Então, o prazer ele é aprendido e isso gera um cenário hormonal que favorece o comportamento compulsivo. Então, tem um livro muito legal que só nerd lê esse livro, chama-se Comporte-se, do Robert Sapolsky, que está lá na estante do Altran ali, ó. Que é um livro que fala muito sobre o poder que os nossos comportamentos têm de gerar um cenário hormonal que lhes favoreça. Então a coisa foge do controle muito rapidamente, porque aquela rede neural se solidifica através de um cenário hormonal que favorece esse comportamento. Exatamente. E aí a gente começa a se sentir ansioso para comer aquilo, né? É ansiedade de verdade, os hormônios da ansiedade estão sendo produzidos. Então é incrível o poder de adição que a comida tem. E cria-se também, sabe, fatores culturais, entendeu, William? Quando você pensa, por exemplo, na pipoca e no cinema. Você entra no cinema, já dá vontade de você comer pipoca. Você está entendendo? Então cria esses pontos de gatilho que uma coisa leva a outra, né? E você acaba a sobremesa depois da refeição. Por que eu tenho que comer doce depois da refeição? Onde é que tá? Qual é o manual que está escrito isso? Não tem manual. Criou-se uma convenção cultural e você sente vontade de comer doce depois da refeição. Tá entendendo? Esses dias eu vi o Peter Attia falando uma coisa que eu nunca tinha me dado conta, né? Que dessert, que é como os americanos chamam a sobremesa, faz menção tipo a um merecimento, né? Então hoje em dia a gente... Deserve, né? É verdade. Exatamente. Então hoje em dia a gente cria essa associação de que eu fiz a refeição, eu mereço aquela recompensa do doce. E a gente faz isso com os nossos filhos, né, cara? Se tu comer toda a carninha, tu vai ganhar um picolé, tu vai ganhar um doce. Então a gente vai criando aquele circuito elétrico no cérebro de tipo, quando eu como,
eu ganho essa recompensa. Quando eu como, eu ganho essa recompensa. Isso é maravilhoso. Meu pai me dá isso para me premiar. E aí esse comportamento segue na vida adulta, o metabolismo já não é mais o mesmo, o grau de atividade física também, e aí o nosso peso dispara e todas as complicações que a gente falou até aqui. Então tudo começa no comportamento que a gente tem e no comportamento que a gente incute às pessoas que a gente influencia, como nossos filhos ou como a família que mora com a gente na mesma casa. Né? Verdade, verdade. Realmente é uma situação, sabe, William, que infelizmente não é fácil da gente mudar. Não. São muitas forças contra. Não, não é só falando da força da indústria, da força dos próprios profissionais de saúde, que acham que nós somos terroristas nutricionais e que as pessoas podem comer açúcar de vez em quando. Por que vai deixar de comer açúcar? Por que vai deixar de tomar suco? Tá entendendo? É um trabalho árduo, meu amigo, esse nosso, viu? É por isso, cara, que eu digo assim, não vai ter linha de chegada. A gente não vai enxergar a linha de chegada na nossa existência. Então eu prefiro me apaixonar pelo processo. A minha equipe de marketing é um pouquinho menor que a da Quaker, por exemplo, né? Ou que a da Hades. Mas eu vou fazendo o meu trabalhinho de formiguinha e, cara, eu sou extremamente empolgado com as vidas que eu consigo tocar. Então é isso que vale para mim. Henrique, não quero te segurar demais, tá? Mas, cara, a gente divergiu muito, a gente sempre vai para essa área filosófica, porque no fim das contas é muito gostoso conversar contigo sobre qualquer assunto. A gente vai precisar se encontrar para fazer uma dessas. Mas, de mensagem final, então, para aquelas pessoas assim que estão preocupadas aqui com o que é um consumo seguro de frutose, onde eu devo me cuidar, que comportamentos eu devo priorizar, dá tua mensagem final para essa galera, até para que essa live fique salva e para quem curtiu tudo que a gente falou aqui hoje, possa mandar aviãozinho com essa live para a galera que merece ouvir. Show. Cara, a minha mensagem final é a seguinte. Desconfie de tudo que a maioria acredita. Porque toda unanimidade ela é por convenção burra. Né? Então, se você está conversando, as pessoas dizem, todo mundo come, por que você não vai comer também? Desconfie. Tem alguma coisa estranha aí. Certo? A unanimidade não é o melhor caminho, certo? Você pode estar seguindo por um penhasco porque você está simplesmente seguindo a boiada, tá? Então, no que diz respeito à frutose, no que diz respeito ao açúcar, isso é bem claro, porque nós vivemos numa sociedade de pessoas viciadas. Ninguém vai falar mal de você se você colocar um pacote de biscoito recheado na mão do seu filho. Mas vão te trucidar se você colocar um cigarro na mão dele. E assim, na prática, não tem muita diferença não, certo? Então, assim, a gente tem que ficar muito atento. E uma sociedade onde todo mundo é viciado, nós somos o quê? Nós que não somos viciados. Nós é que somos os marginais. Nós é que somos os terroristas. Tá entendendo? Então, a gente tem que estar muito atento a isso. Perfeito, perfeito. O pessoal está pedindo as 5 dicas aqui. Até onde eu olhei, a gente não bateu 300. Bateu tá, não. gente? Promessa é dívida, só se bater os 300. Então, na próxima live, a gente pode falar sobre emagrecimento com vocês. Eu e a outra já vamos marcar. Boa. E aí Boa. vem as 5 dicas e muito mais. Mas nós temos que bater 300. Combinado. Show de bola. Valeu, meu querido. Valeu, um grande abraço para ti, para os teus aí. Forte E nos falamos em breve. Até mais. Valeu. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Amei ver muito comentário circulando aqui. Infelizmente, a gente não conseguiu responder hoje. Mas comentem nesse post aqui, que eu vou deixar em colaboração com o Henrique. Comentem que a gente responde vocês dentro das nossas possibilidades. Se não, manda direct para mim ou para o Henrique. A gente adora bater um papo no Instagram também. E não vai ser a última live que vai ter sobre o assunto. Então, fiquem tranquilos. Grande abraço e boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau.